bom. Muito boa noite. Tudo bem, e aí? Tudo bem Boa noite. também. Que felicidade estar com você aqui. Gratidão por aceitar esse convite, estar aqui com a gente, mostrar, né, um pouco do que a gente sempre fala assim nos bastidores. Fico muito feliz, muito honrado de ter sua presença aqui. Gratidão pelo seu tempo. É uma honra para mim estar aqui. Que Vai bom. ser uma alegria compartilhar com o pessoal aí um pouquinho do que a gente está sempre conversando por aí, né? Por aqui, por ali. E vai ser bem legal, tenho certeza. Que bom, muito bom. Ô Mari, uma das primeiras perguntas que eu faço para quem vem aqui é quem é você e o que você acredita, qual é a causa que você acredita para esse mundo, para essa vida. Então conta um pouquinho para a gente antes da gente começar aí nesses assuntos mais de produtividade. Sim. Bom, eu já sabia que você ia começar com essa pergunta e eu Ah, fui estudar. Eu fui me preparar, né? Eu sou a pessoa ó, que se prepara. Né? Tipo 5, raio 5, sei lá. É, E aí, você falou, né, para eu me apresentar antes da gente começar a falar de produtividade, e eu estava até fazendo essa reflexão. O que eu acredito e a identidade que eu coloco aqui no mundo, para mim tem tudo a ver com produtividade. Vou explicar isso. Me chamo Mariana Rosa, né? E eu acredito que eu e todos nós, seres humanos, a gente vive uma experiência terrena, né? Porque somos, na verdade, seres espirituais. E aí eu acredito num propósito maior aqui na vida, a evolução do espírito, né? E ela se dá, na minha concepção, né, na minha crença, a gente está aqui para duas coisas, reparo e progresso. Então, essa evolução, quando eu digo assim, parece algo muito abstrato, mas eu sempre me norteio por ela, porque eu acredito que essa evolução do espírito é a gente aprender um pouquinho mais sobre amar. Eu acho que o propósito de tudo é o amor, e eu acho que a evolução é aprender um pouquinho mais sobre amar, aprender um pouquinho mais sobre como se livrar dos apegos, do egoísmo e tudo. Então, eu acho que tudo aqui nesse planeta tem a ver com esse propósito maior. E é assim que eu me coloco aqui nesse mundo. E eu acredito que essa evolução, ela se dá em todos os seres humanos através da educação. E eu aprendi um negócio legal essas semanas atrás, assim, num evento que eu estava. Eu acho que eu já tinha até ouvido falar, mas pelo menos eu me relembrei, que educação, lá na origem da palavra, do latim, não sei, né? Não vou lembrar certinho, mas ela é da mesma origem que a palavra eduzir, e o significado de eduzir é brotar do âmago, sabe? É um negócio quase como florescer, alguma coisa assim. Então eu achei muito lindo. Eu já achava a educação algo muito lindo, algo de muito propósito, mas quando eu olhei com esse olhar, né, com esse novo olhar do tipo, educar não é talvez você trazer algo, não só, né, trazer algo de novo, mas é despertar aquilo que já está dentro da pessoa, aquela consciência natural divina que já tem dentro. E para mim isso tem tudo a ver, porque a evolução parece que é algo que é além, que vai fazer você ficar maior ou mais do que você já é. Na verdade, é só a volta para casa, é a volta para essa consciência. Então, tudo que eu disser, né, a minha colocação no mundo, ela parte dessa viagem minha aí, dessa minha crença maior de vida. E foi muito bom, inclusive, participar aqui com você, porque é uma chance de revisitar essa crença, né? Já sei que você vai fazer a pergunta, falei, bom, deixa eu estudar, porque eu não quero ficar lá com aquela cara de cri, cri. que linda, que linda. Mas é Adorei, isso. adorei sua resposta. Conhecer um pouco mais sobre a sua causa. A gente já se conhece há tanto tempo, mas eu não tinha ouvido você falar dessa É mesmo? maneira de trazer esse olhar assim. E Mari, você falando de educação, né? Eu lembrei muito de algumas coisas que eu tenho revisto também nos últimos meses, assim, né? Estamos no outono, dependendo da nossa fase, né, e idade, estamos adentrando aí algum portal, né, de revisitar crenças, reconhecer o nosso poder pessoal. Então, uma das coisas que fez muito sentido para mim, Mari, em cima do que você falou também, é o quanto nós compartilhamos a nossa vida
compartilhamos nossos aprendizados, e se aquilo impactar outra pessoa, né, chegar dentro dela e destravar alguma coisa, né, como se fosse uma grande chave que chega até essa pessoa e destrava algo dentro dela, isso se torna, né, um aprendizado, uma evolução para aquela pessoa. A pessoa vai conseguir, talvez, iluminar alguma coisa dentro dela que sozinha ela não conseguiria. Então, a importância, né, de compartilharmos a nossa vida, a nossa história, os nossos aprendizados, os nossos conhecimentos. E se, nesse compartilhar, as pessoas conseguirem, né, utilizar de uma maneira apropriada esses ensinamentos, vira sabedoria, né? A pessoa consegue ali se transformar, mudar alguma visão dela da vida, do mundo, dos desafios. Então, a importância, né, de compartilharmos a nossa vida. Então, eu adorei a sua abordagem de educação, muito bom, adorei. Porque, querendo ou não, né, pode ser que a gente esteja consciente ou não, mas a gente pode acabar contribuindo com a educação daquela outra pessoa, né? E ao meu ver, contribuindo com a evolução dela. Sim. E eu acho isso muito lindo. Não só no sentido de ensinar, né? Eu sou o detentor de um conhecimento, estou repassando para você. Não, no compartilhar. No sentido de deixar florescer daquela pessoa também, né? Às vezes é aquela luz, é igual a plantinha mesmo, né? A plantinha precisa de luz para crescer, ela busca a luz. Então, às vezes, esse compartilhar, nem com essa intenção de ensinar ou com uma pretensão, que às vezes até acontece, né? Quando a gente está, assim, desatento. Mas acaba contribuindo também. E muito de quando a gente fala para outra pessoa que ela pode, né? A gente acredita mais no outro do que nela mesma, que ela mesma. Então, a importância tem aquela grande frase, né? Clichê. Não seja mais um crítico, o mundo já está cheio de críticos, mas incentive as pessoas a serem elas mesmas, a realizarem seus sonhos, a conquistarem o que desejam. Então, a importância de nós vermos a luz dentro do outro. Mas, para isso, demanda muito autoconhecimento para nós encontrarmos, né, a nossa própria luz e poder iluminar essa vida de uma maneira mais consciente, né? Perfeito. É isso aí. Ô, Mari, em cima desse tema que a gente conversou muito, o que a gente vai falar na live? E aí eu sei que você está conectada com esse tema de produtividade há tanto tempo, eu sei que você gosta, eu sei que você estuda e ensina sobre isso. Eu quero te perguntar, como que você vê esse termo produtividade ter crescido tanto nos últimos anos, né? Como que surgiu isso na sua vida também? Como você associa isso com trabalho, com empresa, com vida? Conta pra gente. Vou começar falando, então, como que foi isso na minha vida. Até um tempo atrás, eu trabalhava em empresas, né? E hoje eu sou uma eu-presa. Né? E nosso bate-papo aqui é sobre produtividade em empresas. E um pouquinho do que a gente falou foi, empresas são feitas de pessoas. Então, a gente pode até falar de produtividade em empresas. Mas eu gosto de falar da produtividade pessoal, da produtividade das pessoas, né? E eu tinha uma noção muito... Na verdade, o termo produtividade ele até demorou um pouco para aparecer para mim. Né? Eu me formei em engenharia, eu queria, desde sempre, eu queria resolver problemas das pessoas, eu queria resolver de forma estratégica, de forma estrutural, né? Me formei em engenharia de alimentos e fui para a indústria de alimentos para trabalhar nessa área. E aí, na empresa, eu me deparei com um mundo de tarefas. Um mundo de tarefas e aquele tempo limitado para se fazer. Então, assim, o primeiro contato que eu tive com a produtividade era: quero dar conta de fazer todas as tarefas que eu preciso dar conta aqui no meu trabalho, nesse tempo que eu tenho. Não era nem assim, quero conseguir fazer mais coisas em menos tempo. Eu só queria dar conta do que eu precisava fazer, né? Mas naquela época, isso eu tô falando de, 10 anos atrás. Naquela época, essa palavra produtividade, eu não tinha me atentado para ela, acho que ela não tinha chegado para mim. Eu queria ser uma pessoa organizada. Aqui em casa, desde criança, adolescente, eu nunca fui uma pessoa organizada. Eu nunca tive as minhas coisas arrumadinhas, bonitinhas, né? Mas eu sempre busquei ser aquela pessoa que fazia acontecer.
E eu ficava muito triste quando eu não conseguia fazer acontecer. E aí, nessa minha trajetória das empresas, foi assim, eu queria ser organizada, eu ficava aflita da minha mesa ser uma bagunça, das minhas tarefas serem uma bagunça, mas de uma forma ou de outra, eu tinha minha produtividade ali. Eu não perdia horários, eu não perdia compromisso, eu era uma pessoa confiável dentro do trabalho. E aí, conforme a gente vai passando o tempo, assim, nas empresas, a gente vai ganhando mais responsabilidade, então você continua com o mesmo tempo, às vezes mais responsabilidade, mais tarefa, mais coisas para pensar e tal. E aí eu comecei as minhas pesquisas, assim, né, como ser mais organizada e tal, até que eu cheguei na produtividade. E aí eu entendi que organização é diferente de produtividade. A organização, ela é uma das etapas da produtividade. E aí eu fui descobrir sobre 5 hábitos, né? A produtividade, ela é um grande hábito, assim, que tem 5 hábitos-chave ali dentro dela. E aí eu falei, bom, achei uma formulinha, né? Gostei, vou colocar isso em prática. Mas aí que eu acho que agora vou falar, né? A gente falou sobre um novo olhar de consciência nas empresas, como que isso aumentou e tal. Mesmo eu tendo essa busca, querendo ser a pessoa que fazia acontecer, descobrindo que organização era diferente de produtividade, não ia. A coisa não dava certo. No fim das contas, eu sempre me via atolada num monte de coisa e sempre insatisfeita no fim do dia, exausta e com a impressão de que não tinha feito o suficiente. Mais tarde, depois, bem mais tarde, quando eu saí das empresas e tal e fui querer abrir a minha empresa, eu descobri que tinha um negócio que não estava ligado, que era essa minha crença maior, que era essa minha espiritualidade. Todas as vezes que eu deixei essa crença maior, essa visão espiritual, separada de alguma parte minha, no trabalho, na parte profissional, eu sofri. E aí eu não fui produtiva. Então, eu acho que o novo olhar, a nova consciência é olhar para a produtividade do ser integral. Então, assim, existem hábitos, os hábitos que uma pessoa pode desenvolver para ela ter uma sensação maior de produtividade, que para mim é uma satisfação, sabe? É você ter uma tranquilidade de você estar fazendo a coisa mais apropriada naquele momento, né? Ter escolhido empregar ali a sua energia, os seus recursos numa tarefa, numa ação que seja a mais apropriada naquele momento. E isso não significa você estar ocupado necessariamente. Às vezes a ação mais apropriada é você ir no banheiro fazer xixi. Tem gente que fica tão atarefado, tão desconectado do próprio corpo que, cara, não vai nem no banheiro fazer xixi. Às vezes é dormir um pouco a mais. Então, assim, eu acho que esse novo olhar, e foi o que eu fui descobrindo, estudando e sofrendo bastante, né? Teve bastante dor nesse processo, porque eu queria que meu corpo desse mais do que ele podia dar. Eu queria deixar minhas emoções caladinhas em algum cantinho e achando que elas não estavam interferindo no meu trabalho aqui, nessa esfera material, digamos assim, das ações. Então, eu acho que esse novo olhar é o olhar do ser, o ser que consegue ser inteiro, consegue associar essa crença maior de espiritualidade em todas as ações. No trabalho, para mim, ele mudou a concepção. Antes eu achava que trabalho era algo que a gente fazia profissionalmente, só para ganhar dinheiro. E eu abri a minha visão de que trabalho é tudo aquilo que eu, Mariana, emprego a minha energia, o meu esforço para conseguir algum resultado. Então, cuidar da minha saúde, da saúde do meu corpo, é meu trabalho. Ninguém vai fazer isso por mim. E demanda atenção minha, demanda tempo meu, demanda dedicação. Cuidar das minhas emoções, da minha saúde emocional, é trabalho meu. E não é só ficar refletindo, pensando, é realmente trabalho, sabe? Então, o meu olhar, ele começou desse jeito. Que produtividade era fazer mais tarefas, conseguir dar conta das tarefas no tempo que eu tenho, se possível, fazer mais com menos tempo, e hoje é um olhar mais abrangente. O que você acha disso? Adorei, e me veio milhões de coisas aqui para te falar, porque você abriu um leque então de coisas. Ó, o Márcio Ribeiro, querido amigo, escreveu aqui: Mari, fala para nós como ser mais produtivo trabalhando em casa.
dicas e práticas. Ó, vou deixar as dicas falar depois, tá? Vamos falar. Uhum. Ó, e o Vamos. Starways Viagens escreveu: gosto de dizer oferecendo experiências formadoras. A transformação só ocorre por meio da educação. Experiência e educação. Muito bom. Ô Mari, em cima do que você falou, me veio várias coisas. Uma delas é, quando a gente cai numa empresa, né, ambiente de trabalho, né, mas uma ali de se relacionar com tantas coisas ao mesmo tempo, pessoas, equipes, projetos, demandas, tarefas, é um to-do list, às vezes, gigantesco que a empresa quer dar para as pessoas que estão chegando. Então, a gente chega na empresa, meu Deus, já cheguei atrasado porque tem coisa para entregar, né, tem coisa para ontem. Esse mesmo olhar, né, de como é cair de paraquedas em um espaço, uma empresa, um projeto, onde as coisas estão acontecendo, eu preciso me adaptar, aprender, é o próprio reflexo, uma grande projeção da vida, né, Mari? Quando uma criança nasce, precisa, digamos assim, compreender o que é a vida, o que acontece, os elementos, o ar, respiração, pai, mãe, amor, sentimento, emoção, tudo ao mesmo tempo, e você compreender, né, como navegar, como fluir nesse grande estado que é a vida. Então, nas empresas eu gosto de dizer que é a mesma projeção, a mesma experiência. Em cima do que você falou também. Quando a gente cai de paraquedas em uma empresa e tem coisas e coisas para fazer, como é lidar com tudo isso? Será que eu vou me perder? Será que eu vou ficar cansado? Será que eu vou conseguir me organizar, me adaptar, focar, né? Então, uma grande... O que acontece se eu não der conta? O que vai acontecer comigo? Quais medos surgem, né? Turbilhão. Sim. E aí, em cima do que você também trouxe, me veio uma fala que eu uso muito nas constelações, que é, por exemplo, quando a gente vai tomar o pai e mãe, essa é a mãe certa para mim, esse é o pai certo. E aí eu levo isso para as empresas. Essa é a empresa certa para mim. Se eu não consigo me adaptar, se eu estou perdido no meio diante de tantas coisas aqui, né, acontecendo, o que ainda eu não consigo olhar para essa empresa? Se eu cheguei até essa empresa, se eu tenho esse trabalho pessoal na minha própria empresa, se essa é a minha definição de trabalho, se o meu significado de trabalho é esse, eu preciso aceitar, eu preciso incorporar dentro de mim, né? Colocar de uma maneira muito interna, muito íntegra. E se isso não acontecer, é claro que a gente vai se perder. É claro que a gente vai ficar desorientado, desnorteado, perdido diante de tantas coisas, tantos sonhos que a gente quer realizar, tantas cobranças internas e até externas, se a gente deixar se levar. Então, a importância, né, de olhar e estou no trabalho certo, estou fazendo o que eu realmente gosto, amo o que eu faço e faço o que eu amo. Muito importante conectar com isso com o propósito, né? Significado de trabalho, como você trouxe também. Isso aí. É isso aí. Pode falar. Mari, e você tem visto, né, nesses últimos anos, já que a gente falou sobre isso, esse termo de produtividade acabar sendo distorcido apenas como gestão de tempo, apenas como organização de tarefas, apenas como produtividade, preciso estar produzindo, não posso descansar, não tenho direito de descansar e ser produtivo na minha própria vida, apenas no trabalho. Esses conflitos, assim, você vê muito, principalmente nas pessoas que você atende, né? Você também atua muito tempo com coaching, né? Então, como que você vê essas pessoas acabando se perdendo nessa produtividade? Eu acho que a distorção foi bem essa, assim. Significado de produtividade é fazer muitas coisas, fazer muitas tarefas, estar muito ocupado, né? Eu lembro que tinha uma frase que um colega meu uma vez falava assim, nossa, ele volta e meia falava assim, ou perto da hora de ir embora, ele falava assim, ai, hoje eu trabalhei, hoje eu mereci o almoço. Era um negócio assim, sabe? Hoje eu paguei meu almoço, que a gente almoçava na empresa. Então, é sinônimo disso, trabalhar, ser produtivo, é ficar morto de cansaço, é fazer muita coisa, sabe? Até ao ponto de se esgotar. É isso. Se divertir não significava algo produtivo, né? Isso gera em muitas pessoas uma culpa. Em mim, eu não tô nem falando muito longe, tô falando em mim. Se eu não ficar atento, isso gera culpa. Nossa, eu tô aqui. No fim de semana, eu tava ouvindo um podcast e pensei, cara, eu vou ouvir o podcast, eu quero ouvir o podcast quietinho. E aí eu falei, nossa, vou fazer um negócio. E nossa, faz muito tempo que eu não faço. Eu peguei um papel e fui desenhar.
se eu não ficasse atenta e não pensasse que isso também faz parte da minha produtividade, porque desenhar, deixar fluir, assim, essa veia criativa, né? Eu iria me sentir super culpada. Eu ia estar pensando assim, vou arrumar uma gaveta enquanto eu estou ouvindo esse podcast, vou varrer a casa, vou, sei lá, fazer outras coisas que são produtivas, porque alguém vai estar vendo eu fazer alguma coisa de útil, né? Então, eu acho que ainda tem muita escola aí tem muito método, tem muita ferramenta, as pessoas estão muito nessa busca, né, de fazer mais, de estar mais ocupado. E eu acho que tem vários aspectos aí para se olhar, né? Eu acho que, pelo menos eu, depois de ampliar essa minha visão, consigo ter mais tranquilidade, consigo ter mais paz. Claro que isso vem junto com muito estudo, muito autoconhecimento. Eu acho que não existe uma receita, né? O colega perguntou assim, como a gente faz para ser mais produtivo em casa? Claro que tem algumas dicas que a gente pode pôr em prática, mas uma das coisas que a gente precisa fazer é observar como que a gente está agora. Quais são os nossos excessos agora? Porque uma pessoa que é extremamente tarefeira, que é extremamente ocupada, que não tem tempo para nada, né, que está aí... Quem disse que ela é muito produtiva? Ela não é. Do mesma forma que, essa pessoa talvez, né, que cada caso é um caso, mas talvez essa pessoa precisasse de um pouco mais de descanso, precisasse olhar para outras coisas mais abstratas, como o bem-estar dela, a saúde emocional, as relações dela. Sempre que tem algum excesso, tem alguma falta em algum lugar, em alguma outra área, Sim, né? qual é o tipo de fuga, né, Mari? Exato. Por outro lado, vão ter aquelas pessoas que estão se anestesiando e na ilusão de que estão muito bem, porque eu cuido de mim, eu cuido da minha aparência, da minha beleza, né? Eu acho que também deixar faltar na execução de ações, deixar os projetos inacabados, né? E de repente só cuidar do bem-estar também é um desequilíbrio, é um excesso, também não é um sinônimo de ter uma vida produtiva e criativa e tal. Então, eu acho que é preciso olhar as particularidades. E, né, se a gente for trazer um novo olhar, já a gente pode falar sobre essa produtividade especificamente nesse último ano, né? Teve muita mudança de contexto aí. Uhum. Muitas pessoas em casa se pegaram trabalhando até mais do que quando trabalhavam lá nas empresas, né? Eu acho que é um momento de uma oportunidade de muita reflexão sobre o que é trabalho, o que é produtividade para cada um, onde estão os seus excessos, onde estão as suas pautas, onde estão as suas fugas. Sim, e não é trabalhar... Nem sei se eu fugi Não sei se eu fugi da pergunta. E não é trabalhar mais e muito, né, Mari? Como algumas pessoas têm algum perfil, né, de ser eficiente, de produção, de competência, preciso, tenho o quê, preciso conquistar, preciso uma ambição que não deixa o corpo descansar, que não deixa a mente silenciar. Mas a importância de olhar isso com muita consciência para que não tenha desequilíbrio, né? Senão eu fico só focado no trabalho, fico bitolado, chego em casa e trabalho. Igual você falou, no último ano teve essa mudança de contexto e fica difícil para quem não... Digamos assim, a única regulação que existia era o ponto do final do dia para cortar trabalho e casa, e aí como não tem na nossa própria casa, as pessoas se perdem. Então a importância de ter essa consciência. Será que eu estou equilibrado nas minhas tarefas, nas coisas que eu quero conquistar, que eu quero realizar? Ou será que eu estou me perdendo um pouco? Estou deixando de olhar para os meus filhos, para minha esposa e só fico falando de trabalho. Chego em casa, trabalho. Ou seja, você talvez não esteja sendo produtivo em ser você, em ser pai, em ser marido, ser esposo, qualquer coisa fora de trabalho. Importante olhar com essa consciência, né, Mari, do quanto a gente confunde e associa muitas coisas que acaba virando uma grande distorção. Quando falamos de produtividade, isso entra perfeitamente. Será que o nível, né, digamos assim, que eu vou mensurar a minha produtividade é trabalho, é entrega, é projeto, é tempo dedicado? Talvez esses números não sirvam tão bem, né? Precisamos ter um outro índice, um outro
um outro olhar para mensurar se eu estou bem comigo mesmo, se eu estou conseguindo gerir meu tempo, as minhas emoções, essa produtividade interna, né? E não trabalhar mais, mas trabalhar melhor, né? Eu estava pensando exatamente nessa palavra, índice. Né? Qual o índice que a gente está usando para medir a nossa produtividade? Eu lembro que quando eu trabalhei numa indústria, o índice mais importante da indústria era a quantidade de quilos, né, de toneladas de produto que era feito mensalmente. Então, aquilo era o resultado mais desejado, aquilo era onde era colocado todo o foco, aquilo era o sinônimo de produtividade daquela empresa. Então, não importava se precisasse trabalhar horas extras, se precisasse trabalhar feriados, fim de semana, o que importava era fazer mais, era vender mais. Só que isso não é sustentável. Então, vamos pensar, se nem para uma empresa é sustentável, porque até as máquinas, elas têm desgaste, elas precisam de combustível, elas precisam de manutenção, né? Então, por que com o ser humano não seria assim? Né? Eu trabalhei também numa outra, não era indústria, era um armazém, mas eu tinha muito contato com agricultores, né? Então, existia um outro índice que era da safra, então eu tinha a produtividade, né, da safra ali. Mas até ali tinha muita lição para se aprender, né? A safra, ela tem um momento certo, são ciclos, né? Eu gosto muito de falar em ciclos, eu sei que também sempre usa esse recurso, né, de comparação dos ciclos. Então, quando a gente quer só ficar nessa linha, né, e ascendente, só fazer mais, produzir mais, querer mais, esse é um índice muito raso para a produtividade. Tanto de uma empresa como de uma pessoa. Se a gente for olhar sob aquela visão, né, a empresa, na verdade, ela é uma egrégora, ela acaba se tornando, né, ela tem uma alma, ela tem uma consciência, é um índice muito raso para se medir. E para as pessoas também. Sim, e é bacana, Mari, porque tem um movimento que eu gosto muito de citar e trago na empresa Coma, que é o capitalismo consciente, né? Esse é um movimento aí de mais de 10 anos, criados lá nos Estados Unidos, que é esse movimento de ter uma visão de trabalho, de empresa, de capitalismo com mais consciência. Então, uma das primeiras propostas é mudar esses índices, esses números que ficam avaliando se a empresa está boa ou não está, se está lucrando ou não está. Sair um pouco da visão do lucro e olhar um pouco para o propósito, para as pessoas, para a cultura, para a transformação social, para o impacto que aquilo está trazendo para a sociedade. Então, existe uma grande proposta de mudar esses índices que mensuram se está produzindo ou não. Ou seja, se você quiser, as empresas tradicionais, né, que ficam falando de alta performance, que rendem, que trazem lucros para os acionistas, se ficarem somente nos números, elas vão ser rasas, como você falou. Como é a alma dessa empresa? Então, como são as pessoas, a qualidade dessas pessoas? A gente fala muito de índice de felicidade. Qual é o índice de felicidade das pessoas dessa empresa, dessa egrégora, como você falou lindamente? Então, a importância de olhar isso com um novo olhar, né? E o quanto isso pode mudar a nossa visão de trabalho, nosso crescimento pessoal, nosso nível de realização dentro da empresa. Será que estamos sendo nós mesmos, né? E aí a empresa fica olhando apenas a produtividade, o tempo trabalhado, se a pessoa está ali, se está fazendo o que pediram, um monte de coisa. Como será essa empresa? Então, nós temos a opção de olharmos aonde nós estamos, a empresa que não estamos lá por acaso. Podemos ter uma visão diferenciada sobre o que nós fazemos, como nós gerimos a nossa produtividade interna, qual é a motivação que nos move. É uma motivação financeira, porque eu preciso e algum chefe está cobrando, eu preciso entregar, porque senão vou ser mandado embora. Existe medo. Ou a minha motivação interna é de realizar algo transformador, de ajudar pessoas, de construir alguma coisa diferenciada para esse mundo ser melhor. O que me motiva a acordar de manhã e ir para a empresa, ir para o meu trabalho. Né? A importância de olhar isso de uma maneira diferente. Adorei essa visão que a gente está tendo aqui, de mudar esse olhar. Seja de produtividade, seja de empresa, seja de realização, tudo que envolve isso. Faz sentido? Nossa, demais. Ressignificar trabalho também, né?
eu acho que é libertador. Porque para muitas pessoas que têm essa tendência de serem tarefeiros e tal, acaba se tornando ali aquele hiperfoco da pessoa. E para aquelas pessoas que não têm essa tendência natural, acaba se tornando um peso. É como se o trabalho fosse né, uma tortura. Sim. E não precisa ser. Nossa, é aquela velha que a palavra trabalho vem do latim tripalium, né? Que é trabalho escravo, que é de como prender os animais, que é aquele negócio sofrido. Toda essa visão distorcida que nós tivemos, né, um dia de trabalho, seja nossa ou que tivemos os nossos referenciais, que são os nossos pais, os primeiros referenciais, essa visão que trabalho é sofrido, que serviço, o fardo, a dificuldade, as dores. E aí, qualquer coisa que eu vá fazer, seja em uma empresa ou no meu próprio dia a dia, né, no meu trabalho pessoal, eu vou ver com essa visão de mundo. Então, é sempre um convite para ver além das coisas como realmente são. E aí, você pode começar através da sua produtividade, você olhando o que te faz produtivo. É horas trabalhadas ou é horas felizes, realizadas, né? O quanto você consegue se conectar com pessoas, com um propósito, com um projeto. Ô Mari, tem uma pergunta aqui, ó. Você acredita que dividir tarefas ajuda na organização do dia? Dividir tarefas? Eu não sei se eu entendi muito bem essa pergunta. Se dividir as tarefas ajuda na organização. Porque eu posso pensar em pegar uma tarefa, uma grande tarefa, e dividir ela, repartir ela em etapas. Eu acho que isso faz parte de uma compreensão daquilo. Eu acho que tem pessoas que acabam deixando de fazer coisas porque nem tem muita clareza do que significa fazer aquela tarefa. Tá muito complexo, eu vou tentar simplificar. Tá muito complexo, exato. Eu posso pensar em dividir com delegar, tô viajando aqui, né? E aí delegar, às vezes, pode ajudar, sim, com certeza. Né? Principalmente se a pessoa tiver uma tendência de concentrar as tarefas nela, achar que ela é a melhor pessoa sempre para fazer tudo, porque só com ela as coisas funcionam, só com ela acontece. Então, dividir com outras pessoas também ajuda nessa produtividade, né? Porque o negócio às vezes é assim, ó, aquilo precisa ser feito, mas será que eu preciso fazer? Será que eu posso encontrar a melhor pessoa para fazer aquilo ou aquela partinha daquela tarefa, enquanto eu faço algo que só eu consigo fazer, que só eu posso fazer? Então, você vê mais algum outro sentido? Ela perguntou aqui, ó, Starways Viagens, criar subtarefas. Criar subtarefas. É mais ou menos o que eu comecei falando, né? Quebrar em pedacinhos. Mas Mari, eu vejo essa divisão de tarefas, como você falou. Você pode simplificar algo complexo para você ir por partes, só que isso talvez não mude a sua visão de produtividade. Porque se você for bitolado e quer fazer as coisas, né, com ansiedade, sem se ver, sem se olhar o seu comportamento, suas ações, essas subtarefas vão virar um monstro de novo, vai virar algo complexo de novo. Então, não adianta tentar simplificar o complexo. Precisa muita conexão para que você flua nisso, né? E aí surge um grande movimento do flow, né, Mari? O quanto nós estamos utilizando os nossos talentos de uma maneira muito assertiva para fazer algo que a gente gosta, que a gente se dá conta, para que a gente possa fluir no trabalho, fluir nas atividades. E não, sempre que eu pego algo complexo, eu divido. E aí, esse complexo, eu também fico preso nisso. Eu levo para casa coisas depois do horário de trabalho e ainda fico preso nisso. Sonho, durmo com questões que eu preciso resolver no trabalho. Ou seja, eu dividi uma tarefa grande, macro, e uma micro, mas isso ainda me prende. Ainda sou refém de tarefas, ainda sou refém de trabalho. Então, é importante olhar para esse movimento do flow, né, Mari? Faz sentido? Faz. E acho que para explicar para ela assim, qual que é a minha visão de produtividade, eu gosto muito do método Getting Things Done. Ele é um método do... agora até esqueci o nome. Jim Allen, não é? David Allen. David Allen. Isso. Então, o que ele fala? Ele fala de 5 hábitos para você
dominar todo o seu fluxo de trabalho. Então, você trabalha tudo que você tem que fazer na vida, assim, né, que faz parte de você empregar os esforços na sua vida, ter os seus resultados. Então, dá para você usar esses 5 hábitos em todas as áreas da sua vida. E o primeiro hábito, um dos hábitos que deveria ser o primeiro, é a captura. Então, captura aquilo ali, né? Pega aquilo ali, não deixa voando na sua mente. Então, métodos de captura de tudo que vai acontecendo. Captura externa, de coisas que vêm de fora, e capturas internas também. O segundo passo é você pegar cada item dessa captura e fazer um processamento. E aí, esse processamento é um momento de mais... que você precisa de um pouco mais de calma, de mais introspecção. É aquele momento que eu pelo menos, tento uma folha de papel em branco e faço algumas perguntas. Aí o Gabs está travado para mim, gente. Travou? Tá pra mim? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, tá ok aqui. Eu tô te ouvindo. Você tá ok. A imagem ainda tá um pouquinho travada. Vai lá, vai lá. Eu tô ok? Você tá Posso ok, continuar? pode continuar. Então tá. E aí, nesse momento do processamento, é o momento de você fazer perguntas sobre aquilo que você capturou. Né? Aí a primeira pergunta é, isso demanda alguma ação minha? Então, assim, você não usa a crítica na hora de capturar, mas depois que você capturou uma informação, você faz esse processo. E o processo nada mais é do que fazer perguntas, é se perguntar. Isso demanda alguma ação minha? Sim, não. E aí você tem alguns caminhos. Se não demanda ação, às vezes é algo que você só pensou na hora e já quer descartar aquela ideia ou aquilo. Ou você quer guardar para ver em algum dia no futuro, ou você quer... isso aqui não demanda nenhuma ação minha agora, mas demanda uma ação no futuro, então eu vou colocar isso numa agenda, um lembrete em algum lugar, para que eu não perca essa informação. E quando demanda ação, você analisa. Né, tem uma regrinha nesse método que é fantástica, que é a regra dos 2 minutos. Se for algo muito que leve até 2 minutos para fazer, ao invés de você colocar numa lista de tarefas que você vai fazer, sei lá, futuramente, faz na hora. E daí você já elimina isso da sua frente. Essa questão, não sei se tem a ver com o que você falou, Gabi, que se eu for ficar sempre pensando em simplificar o complexo, pode ser que eu fique preso nisso, a gente cai num risco de microgerenciar coisas. Sim. Então, eu preciso mandar um oi, eu preciso perguntar alguma coisa para o Gabs no WhatsApp. Demora mais eu entrar no meu lugar onde eu coloco minhas tarefas, escrever isso, do que catar o meu celular e mandar essa mensagem para ele, se eu tiver o celular na hora ali, a internet, tudo que eu precisar. Então... é legal ter esse processamento, mas nós não podemos, é aquele negócio dos excessos, a gente não pode achar que é tudo processamento, planejamento, e só ficar nessa etapa e não partir para as próximas etapas. Depois de processar, a gente organiza, a gente coloca cada coisa no seu lugar mais adequado, depois a gente executa. Sim. Porque aí, quando a gente está com tudo pensadinho, é mais fácil executar. E aí tem mais uma quinta coisa, mas eu vou falar depois que você fizer essa contribuição. Não, antes de você finalizar essa parte, que é ainda do processamento, eu lembrei daquele livro, A Única Coisa, que é você identificar, né, digamos que focar na coisa que vai facilitar as outras. Então, numa escala de prioridade, o que vai poder auxiliar as outras? Se são coisas complementares, aí, igual a visão que a gente trouxe, algo complexo que se desmancha, né, que se desconstrói. Então, qual é a primeira coisa que eu vou fazer que vai facilitar as outras? Existem formas de priorizar algumas ações, algumas tarefas, algumas coisas que eu preciso fazer? Porque se tiver, esse talvez seja o primeiro caminho para você começar, né? Dar foco nessa primeira tarefa que vai facilitar as outras. Exato. E aí, você está pronto, quando você tem as coisas processadas, você está pronto para executar, com menos esforço, às vezes. E aí é da onde vem aquela tranquilidade. Não, eu estou fazendo isso aqui porque eu parei e pensei um pouquinho, isso aqui é o melhor a ser feito aqui nessa situação, nesse projeto. E aí existe um quinto hábito que eu acho que, eu não sei, eu tenho a impressão de que é o hábito que as pessoas menos fazem, que é o da revisão. Então, assim, você capturou coisas que estão ao seu redor, você deu uma processada, pensou o que precisa ser feito, né?
Organizou, colocou ali nas suas listas, nas suas pastas, guardou para ficar arrumadinho. Só que, de tempos em tempos, é preciso dar uma olhada de novo para essas decisões que você tomou, para ver se elas ainda fazem sentido, para você dar uma finalização para elas, para você dar continuidade nos seus projetos. Então, e esses momentos, tanto o processamento como da revisão, ele requer um pouco de quietude, requer bunda na cadeira, olhando para algum papel, para alguma lista, para alguma coisa, ou simplesmente, sabe, se dando um espaço para pensar. É presença, Mari. Presença. Conexão total do momento presente, de você estar conectado com você para poder ler, para poder refletir, sem uma ansiedade para o futuro, sem algo preso do passado, né, te remoendo ali os pensamentos, mas estado de presença, que a gente trabalha muito, com mindfulness, com meditação, de você centrar. Então, essa parte de revisão me lembrou muito isso. E eu, pelos processos que eu já vi, pelas conversas que eu tenho com as pessoas, é uma coisa assim, que eu acho que existe esse negócio de sentar, de estar parecendo que não está fazendo nada, as pessoas subestimam. Então, tipo, isso não tem cara de produtividade, isso não tem cara de trabalho, então não vou fazer. Não deve ser isso que eu devo fazer agora, deve ser outra coisa. Mas esse nadismo, que é tão falado hoje em dia, Mari, é o tempo de se conectar conosco, com a natureza, o tempo de se conectar com o ar, com a respiração. Então, talvez precisamos rever esse conceito de não estou fazendo nada. Exato. E aí, eu acho que uma coisa importante para se colocar aqui, né, voltando ao que eu falei do microgerenciamento, geralmente quem tem a tendência para o perfeccionismo, às vezes vai ter esse microgerenciamento de pensar, ai, mas eu preciso deixar tudo anotado, tudo registradinho, tudo planejado. Não, é preciso agilidade nisso também. Então é preciso ter esse equilíbrio. E quando você faz as revisões, você analisa daquelas decisões que eu tomei no meu último processamento, na última vez que eu fiz isso. O que deu certo? O que não deu certo? Você precisa também ter essa abertura e essa permissão para você tomar algumas decisões que, de repente, não vão ter o resultado que você queria, mas, pelo menos, você rever rapidamente a ponto de você mudar a estratégia. Então, essa é uma maneira de fazer as coisas... Exato, é uma maneira de fazer as coisas com propósito. E aí, se a gente trocar a palavra propósito por estratégia, às vezes fica até mais fácil de entender. Eu tenho uma estratégia por trás disso, eu tenho um propósito por trás disso. E depois avaliar. Bom, isso aqui funcionou. Ah, isso aqui não funcionou. As revisões são exatamente isso. Tirar o aprendizado e manter o aprendizado ele serve para a gente evoluir, para melhorar continuamente. Sim. Sim. Então, e aí, Mari, a gente pode explicar isso, por exemplo, de uma maneira mais racional, que é até o movimento das startups, que é o ciclo de interação, de você testar e melhorar, testar e melhorar, testar e melhorar, revendo aí o que foi feito, que está numa melhoria contínua, e aí olha uma palavra aí de produção, de produtividade, né? E também na própria visão, digamos assim, da constelação sistêmica também, de você olhar se você repetiu algum padrão inconsciente que algum dia não te fez bem, aquilo não é saudável para a sua vida. Então, será que eu estou repetindo um padrão? Peraí, deixa eu rever o que eu fiz, as minhas ações, as minhas atitudes, deixa eu rever as minhas crenças, e nesse refletir, que é essa revisão que você falou, né? Seja de um trabalho, seja de uma relação, seja do que for. Então, a importância de se olhar o que você fez para que você possa melhorar e tirar um aprendizado para que não aconteça no futuro. Não vou cair no mesmo padrão, cair no mesmo buraco, repetir as mesmas coisas que não me fizeram bem. Então, essa revisão aí das tarefas, né, que você fez, seja no final do dia, e aí uma das coisas que eu falo muito, Mário, para alguns pacientes, alguns clientes, né, quando as pessoas falam, não estou vendo as coisas acontecerem, não estou sentindo que as coisas estão andando. Mas peraí, no final do dia, você consegue refletir e ver as coisas que você fez, né, contar pelo menos uma coisa diferente que você fez, algum passo que você deu, trazer esse senso de realização no final do dia, porque todos os dias, né, você vai praticando, cria-se um hábito aí de olhar para a sua realização. É essa revisão, né? Revisão
diária, como tem tanto nas empresas hoje em dia, o método Scrum, de você fazer uma reunião diária, ver o que você fez, o que você vai fazer, uma organização, pré-organização, e também olhar o quanto você progrediu, né, no final do dia, no final da semana, no final do mês. Se não tiver esse olhar, é claro que a gente vai se perder. Claro que pessoas não vão conseguir ver o que elas fizeram, né? Acharam que estão só levando. Mas a importância de se olhar o seu progresso. Esse é o melhor indicador, né? E aí é uma palavrinha muito importante para isso, que é a palavrinha perspectiva. Para diferentes níveis de coisas, você precisa de uma perspectiva maior ou menor. Vão ter coisas, se você fizer uma análise diária, você consegue ter uma perspectiva, mas se você se der um tempo e fizer uma revisão mensal, você tem uma perspectiva maior. Você também dá o tempo de algumas coisas que não são tão rápidas assim, que não vão acontecer de uma hora para outra. Eu acho também que produtividade tem muito a ver com a maneira como que você lida com as suas frustrações. Porque, cara, isso não aconteceu agora, eu vou desistir de tudo. Então vai viver. Vai viver assim, desistir é de muito tudo. fácil. Desistir é muito fácil, né, Mari? Desistir é muito fácil. A gente não aprende, né, as pessoas, desistir. As pessoas às vezes falam, mas esse negócio eu não tenho agenda porque dá muito trabalho, cuidar de lista dá muito trabalho. E tocar a vida sem essas coisas dá menos trabalho? Eu acho que não. Né? Eu tava vendo, eu coloquei uma frase um dia, semanas atrás, no Instagram, que era alguma coisa assim: ter uma agenda lotada dá tanto estresse quanto não ter uma agenda. Então, assim, só que pelo menos se você tiver agenda, você tem um pouco de um nível ali de controle, né, do que você vai fazer. Então, não adianta você querer fugir de uma frustração, ela vai vir, às vezes, maior de um outro jeito para você. Sim, ah lá, sim. A Clarinha tá viciada em agendas e listas. É um caminho sem volta. Ô Mari, é muito bom. Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei agora, uma vez eu fui fazer uma consultoria numa empresa e o diretor dessa empresa, ele tinha vários post-its vermelhos assim na porta, como se ele tivesse ultra mega blaster atarefado e ninguém poderia falar com ele. Então eu vejo isso como uma grande distorção às vezes, né? O quanto você consegue se organizar no seu tempo, mas o que é mais importante? Você estar disponível para a sua empresa, como eu trago sempre a visão do líder inspirador, o líder que está ali para ajudar, para servir as pessoas, em vez de estar no operacional, né, fazendo, e aí tenho lista de coisas para fazer, não me incomoda e fecha a porta, coloca a bandeira vermelha, coloca X e não falem comigo porque eu estou ocupado. Ou seja, qual visão de mundo a gente tem sobre produtividade e sobre servir, né? Então, isso me lembrou essa cena. E essa sua fala me lembrou uma vez, eu estava passando numa rua, perto de um ginásio de esportes. E aí tinha alguém falando no megafone assim: fulano de tal, foi encontrar, vem aqui que nós encontramos a sua carteira. E aí eu pensei, cara, esse cara pode estar andando de carro pela cidade inteira procurando a carteira dele. Então, às vezes, o cara ele tá tão ocupado porque ele tem que resolver os problemas da empresa. E, às vezes, aquela pessoa que quer conversar com ele quer justamente trazer a solução para aquele problema. Sim. Então, é sem sentido, às vezes, né? É meio burro alguns movimentos que a gente faz. Mas é trazer para a consciência, mas né, o quanto eu estou impedindo que esse sistema, e aí nesse exemplo de uma empresa, o quanto eu estou impedindo essa empresa de fluir, das coisas acontecerem, eu aqui olhando para a minha tarefa, para o meu umbigo e não falem comigo. Enquanto eu trago todo mundo para o pertencimento, chamo todos, conversamos sobre isso, sirvo o que pode estar impedindo cada um, mas que juntos possamos resolver, né? É um grande olhar, né, de tarefa coletiva em vez de ser uma tarefa pessoal. E aí o quanto também existe uma grande confusão, né? Isso precisa ser resolvido somente por mim ou pode ser resolvido por todos? É o que você falou aquela hora, há poucos minutos atrás, delegar algo que outras pessoas podem fazer. É preciso muita consciência, exato, muita maturidade, seja profissional, seja pessoal, de você não se prender a algo porque é só você que tem que fazer e é só você que sabe.
né? A importância de ter esse olhar mesmo de divisão, de compreensão, de delegação. Exatamente. É isso aí. Ô Mari, antes da gente concluir, eu tenho uma visão. Eu não sei se eu já expus isso aqui, mas é o que eu aprendi muito nos meus conhecimentos, nos meus cursos, nas minhas experiências, né? Que é, vamos trazer uma visão bem espiritual agora, falar sobre produtividade. Não sei se você já soube sobre isso, né? Mas quando a gente coloca esse olhar sobre o ser integral, ser íntegro, olhamos para os nossos chakras, né? Que são os nossos centros de energia. Temos 7 chakras principais. E aí, Mari, os 3 chakras inferiores, que é, né, o base, o sacral e o esplênico, eles são chakras que eles são suscetíveis às energias do exterior, do externo. Então, eles são muito instáveis, eles estão ali sempre ação e reação, né? Então, as energias mais densas ficam nesses chakras inferiores. Quando falamos dos chakras superiores, falamos do cardíaco para cima. O chakra cardíaco do nosso coração, o laríngeo, da nossa fala, da nossa expressão, o frontal e o coronário. Então, quando a gente fala de produtividade, e aí a gente falou várias vezes um termo chamado continuidade, uma das coisas que eu aprendi e muito nessa visão espiritualista, nessa jornada que eu tenho apresentado, né, é que quando a gente começa muitas coisas e a gente não dá conta e quer desistir, é como se a gente estivesse refletindo algo que o externo nos afetou. Então, mexeu nesses chakras inferiores. O nosso nível de consciência ainda está muito preso a essas energias instáveis, que o externo pode comandar, pode distorcer, pode fazer o que for. Quando nós acessamos o nosso coração, e aí vem a conexão com o propósito, conexão verdadeira de relação, de sentir, de expressar o amor, a verdade. Quando falamos nas relações, no trabalho, colocamos o nosso coração na frente, as energias que vêm do cardíaco na frente, vai haver continuidade. E aí não vai existir desistência, porque a gente não vai ficar suscetível a esse externo. Então, quantas pessoas a gente conhece que começa um monte de coisa e não termina? O quanto ela estava suscetível ao externo, e aí no nível de consciência mais baixo, né, dos chakras mais inferiores, com traumas, com emoções, com cargas emocionais, que acabam prejudicando aquela pessoa de atingir uma realização, aquela pessoa algo grandioso. E a importância de termos consciência de que através do coração, através da nossa verdade, do cardíaco, podemos atingir a continuidade. Continuidade nas coisas, nas tarefas, nos desafios. É aquele clichê também, né? É um desafio, não importa o que esteja acontecendo, mas a gente consegue perpetuar, a gente consegue perseguir, né? Prosseguir e continuar fazendo. E mesmo que aquilo eu quero continuar, eu escolho uma decisão consciente de continuar fazendo as coisas, continuar com o meu propósito, continuar fazendo o que eu acredito, a minha verdade, colocando a minha ação aqui no mundo com verdade, com amor, né, com entrega, com serviço. Então, quando a gente fala de produtividade, a gente falou de continuidade, de não desistir das coisas, eu lembrei muito dessa visão espiritualista aí dos chakras, que precisamos ter consciência de que estamos agindo com os chakras inferiores, de ação e reação, ou atingimos uma verdade do nosso coração para dar continuidade em tudo que nós fizemos. Faz sentido isso? Muita loucura. Esse é um olhar novo, né? Eu confesso que eu não me recordo agora de já ter tido acesso dessa forma, assim. Mas faz sentido. E o que me veio aqui foi o seguinte: como que alguém pode saber ao que ela está respondendo? Se é essa parte, né, aos chakras inferiores, ou se ela está fazendo algo pelo coração, pelos chakras superiores. E aí, eu volto aos hábitos da produtividade. Só tem jeito de você saber isso se você tiver um momento em que você vai se perguntar isso. Que você vai se perguntar e esperar as respostas. E registrar as respostas. E depois revisar as respostas. Se perguntar se isso demanda alguma ação sua. Sabe? É se dar atenção também, é se dar importância aos seus processos, importância à sua vida, ao seu trabalho.
e não só ao que é do externo, né? E não ficar só no automático. Ô Mari, e isso é muito ouvir você, ouvir a sua intuição, ouvir o seu Ouvir. coração. Então, será que eu fiz alguma coisa no trabalho, cheguei no final do dia e tô mal, tô um pouco energia meio densa, tô triste. Peraí, deixa eu refletir, o que aconteceu no trabalho hoje? O que eu fiz? Nossa, será que eu faltei com respeito com alguém? Caramba, posso ter faltado. Preciso conversar com essa pessoa, preciso pedir desculpas, preciso olhar para a minha ação para não repeti-la. Essa é a revisão que você falou. Será que estou fazendo coisas assim, conectado comigo mesmo? Né? Ou estou perdido no meio do piloto automático, na Matrix, nas tarefas, de tantas coisas acontecendo. Eu gosto muito, por isso que eu escrevi lá no texto da live, intuição, porque intuição está conectado com essa produtividade também. Total. E aí, Gabs, um olhar que eu venho trazendo também mais recentemente, porque assim, nunca tinha visto dessa forma, né, com essa relação com os chakras e tal, mas eu já sabia da importância e já sentia a necessidade de entrar em contato com isso mais sutil, essa intuição, essa sabedoria, né, que eu comecei a live falando, voltar para essa natureza divina, essa sabedoria, essa crença de que as respostas elas já estão aqui, eu tenho condições de acessar as que não estão aqui, de um plano um pouco mais superior. E foi quando eu comecei o meu projeto pessoal de meditação. Hoje, se eu não me engano, hoje faz 192 dias que eu ininterruptamente estou meditando todos os dias. Que demais. E isso eu coloco um propósito. Qual é o meu propósito? Pô, eu quero, sabe isso que eu ouço falar numa live aqui, aprendo num curso ali, vejo num livro que eu leio? Como que eu trago isso para minha realidade? Porque, é importante refletir, é importante dar essa viajada na maionese, mas e aí? Como que eu faço isso ter continuidade? Sim. O que eu pensei? Não tem resposta certa, não tem errada. A minha estratégia era, vou meditar. Eu vou silenciar, pelo menos por 10 minutos todos os dias. Isso só depende de mim. Eu acho que até hoje, faz 192 dias, que não houve um dia em que isso não fosse possível. Não houve. Né? Talvez aconteça, nem vou. E hoje eu já estou com uma calma bem maior interna. Então, se acontecer, eu nem vou achar que é uma tragédia. Mas isso veio de um momento também de eu pensar assim, cara, esse é meu trabalho também. Deixa eu dar uma refletida aqui. Como que eu faço isso aqui no planeta Terra? Eu sou um espírito, mas tem coisas que eu preciso para funcionar aqui no planeta Terra. E nós, apesar de sermos seres espirituais, estamos vivendo essa experiência terrena. A gente precisa de algumas coisinhas que funcionam na matéria, com o nosso cérebro mesmo. Sim. Então, eu ver lá no meu aplicativo, 192 dias, assim, nossa, produz hormônios aqui que eu falo, não quero parar, não quero, gente, espera aí, para tudo, eu preciso meditar, sabe? Mas eu comecei a falar isso, nem era por causa da meditação, porque a meditação eu quero que ela continue mesmo, mas eu queria falar sobre... Você falou de continuidade, me veio essa minha busca agora por conseguir ter uma perspectiva sobre os ciclos. Né? O jeito que eu falo de projetos na produtividade me lembra muito os ciclos, porque projeto é aquilo que tem começo, meio e fim. Se não tem fim, eu não vou chamar muito de projeto, eu vou chamar de outras coisas, eu vou chamar de objetivo de vida, eu vou chamar de outras coisas assim que eu não quero que acabe. Mas ciclos são coisas que têm começo, meio, fim, daí tem recomeço. Projeto é mais ou menos assim também. Então, eu acho que também pode gerar um bem-estar maior. Olhar e entender, eu estou desistindo disso ou isso aqui é um ciclo que chegou ao final? Sim, né? Perfeito. Isso aqui era um projeto ou uma parte do projeto que eu queria... Acabou, é isso aqui, era isso, eu tiro um aprendizado disso e acabou. Então, eu acho que também não é tudo que a gente tem que dar uma continuidade eterna. É bom a gente aprender a identificar o que é projeto, quando que eu sei que aquele projeto vai estar finalizado, Sim. o que é um ciclo, quais as fases. Os ciclos são contínuos, né, Mário? Os ciclos se repetem, os ciclos continuam. É a jornada do herói, a gente termina um ciclo e vai para o outro. São setênios, sai de uma
uma faixa etária e vai para outra. É o movimento da natureza, é a Lua e o Sol que gira, é a Terra que gira em torno. Então, a vida é cíclica. E a continuidade é a gente compreender que a vida é cíclica. E não ficar preso de que ou isso nunca vai acabar, ou eu quero que acabe. Né? É impermanência, a impermanência da vida. Quanto que a gente aprende na visão espiritualista da impermanência? A gente aprende com a natureza que as coisas não acabam, não desistem. Né? As energias não somem, elas se transformam, transmutam. Né? Os elementos se transmutam, a natureza está regenerando. Então, talvez essa continuidade dos ciclos. E aí, pensando nos ciclos também, para essa visão mais terrena, assim, nós, como seres humanos, nós também, né, mulheres talvez percebem isso mais do que homens, mas nós temos ciclos também. Ao longo de um mês, vai ter semanas que eu vou estar radiante, vamos fazer acontecer, vamos conversar. Vai ter semanas que eu não vou estar nessa mesma vibe. E aí, ter essa consciência também me ajuda a não me cobrar tanto, a não me maltratar tanto, né, a não me culpar tanto, porque eu sei que vai ter a outra semana em que eu vou estar um pouco melhor. E eu acho que trazer essa consciência pessoal vai ajudar também no desempenho, no trabalho que você tiver e tudo mais. Mas muito legal, né? Eu tenho gostado bastante de olhar para as coisas como ciclos. Muito bom, muito bom. E só porque me veio aqui uma relação com educação, né? Comecei a falar disso, de evolução com educação. Quando a gente desiste e quando a gente para de prestar atenção naquele ciclo ali, ou, sei lá, larga aquele ciclo para lá, ou aquele projeto e não dá uma finalização, isso gera um aprendizado incompleto. Sim. E aí isso gera dor. Sim, né? sim. Então... A importância é compreender o encerramento dos ciclos, porque tudo que fica aberto deixa pontas soltas, geram emaranhados energéticos, geram emaranhados de pensamentos que você fica com aquilo na cabeça, porque não teve um marco ali, né, que encerrou, que concluiu, e aí tiramos o aprendizado. Tudo, não existe certo ou errado, tudo foi perfeito do jeito que foi, mas precisamos compreender o encerramento de alguma coisa. De amizade, de relacionamento, de projeto, de empresa, de parceria, o que for. Senão fica pontas soltas e a gente fica sonhando com isso, fica acumulando, fica multiplicando, vira uma bola de neve e a gente se perde, né? É isso aí. Mari, para a gente concluir, eu quero agradecer de coração o seu tempo, disponibilidade, compartilhar com a gente tantas experiências, tantos assuntos bacanas aqui. Fiquei muito feliz. Faz tempo que a gente estava marcando aí de poder bater um papo, de poder compartilhar. Então, quero agradecer de coração sua presença. Deixa um recado final aqui para onde as pessoas podem conhecer mais sobre o seu trabalho, o que você tem feito. Eu que agradeço, uma alegria estar aqui. Eu estava meio nervosa antes, eu estou meio enferrujada. Eu fechei um ciclo, né, de lives e tal, já há algum tempo, estava num outro ciclo um pouco mais introspectivo, mas aí com o bate-papo vai fluindo. Eu quase que esqueço que tem gente assistindo. Essa é a ideia, essa é a ideia, né? Quem quiser acompanhar um pouco mais do meu trabalho, pode me seguir no Instagram. Vão ter novidades aí em breve. E o recadinho que eu deixo, né, até respondendo a pergunta, não lembro se era uma colega ou um colega que perguntou, né, como ser mais produtivo nessa época de quarentena em casa. Eu acho que o que mais tem pego, pelo menos aqui para mim, é cuidar mesmo das minhas emoções, da minha mente. Então, mais do que nunca, né, eu comecei esse projeto de meditação em meio à pandemia, porque eu estava também a ponto de entrar num burnout, sei lá. E eu acho que essa é se eu pudesse dar uma dica, seria essa, sabe? Começa um projeto para cuidar das suas emoções, e começa a fazer algumas coisas que, a princípio, parece que não são produtivas, mas que vão te ajudar a desempenhar as suas tarefas com mais energia, né? Então, conhecer sobre a sua energia, os seus ciclos de energia, conhecer e compreender mais sobre o seu trabalho. Se você não entende, não compreende muito bem, né, desenvolva essa parte de se relacionar e de se comunicar, e pergunte, e esclareça.
Eu acho que são caminhos assim que muitas não são muito óbvios da produtividade, mas que, principalmente em momentos em casa, você fazer acordos com as pessoas e falar, olha, agora vai mudar um pouco. Eu vou precisar de um tempo para ficar mais quietinho, em silêncio. Eu vou ficar mais no computador, vocês vão notar, mas é por causa disso, disso, daquilo. Né? Então, é fazer os acordos dentro de casa, é encarar esse momento como um momento de aprendizado, porque né, a dor é uma das pedagogias da vida e do aprendizado, né? E, às vezes a dor vai acontecer, mas o sofrimento não precisa. Então, se você olhar para a dor e falar, vem cá, deixa eu ver o melhor jeito de cuidar de você, você vai conseguir ser um pouco mais produtivo em casa, na empresa. Se tiver que sair, se colocar em risco. Então, buscar o equilíbrio emocional, eu recomendaria a meditação. Faz esse projeto, fala assim, nossa, eu duvido que eu consigo, eu vou conseguir. Se desafia, né? Cada um funciona de um jeito. E nem que for para daqui a 60 dias, você chegar, vai lá no meu Instagram e falar assim, ó, eu meditei por 60 dias, todos os dias, e não melhorou nada na minha vida. Nem que for para esfregar na minha cara, que a minha dica não serviu, sabe? Mas pelo menos foi em prática. Eu duvido que não vai fazer diferença. Muito bom, muito bom. Adorei as dicas, principalmente para a gente se planejar aí, né? Não se perder no meio diante de tantas coisas que estão acontecendo, mas essa é a vida. Que a gente possa navegar, fluir, né? E mergulhar de uma maneira bem tranquila e não se perder no meio de tantas coisas. Ser produtivo em ser nós mesmos, né? Quem quiser conhecer mais sobre a Empresa com Alma, temos lives aqui semanais, muito conteúdo para quem está começando a sua empresa também, logo, logo um curso Criando uma Empresa com Alma, novos caminhos aí da Empresa com Alma, adentrando aos caminhos das direções sagradas, como a gente pode olhar isso de uma maneira diferente, se aprofundar e construir e realizar. Então, fiquem conectados com a gente, conheça o trabalho da Mari também, lindíssimo. Estamos juntos, até a próxima live. Gratidão, Mari. Boa noite. Tchau, beijo, boa noite. Boa noite.